Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, encarnamos como homem ou como mulher, de acordo com a nossa necessidade encarnatória, como esclarece a doutrina espírita, que diz mais: queremos e podemos chegar à tão sonhada felicidade, desde que arranquemos do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, vamos fazer isso, arregaçar as mangas e trabalhar. E para nos auxiliar, nada melhor do que uma passagem dos evangelhos. Hoje é do Evangelho de Mateus, onde Jesus diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vou repetir. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Muitos aprendizes admitem que brilhar será adquirir destacada posição em serviço de inteligência no campo da fé, ou seja, galgar inúmeros degraus e estar à frente de muitos outros. Isso em relação à inteligência, mas quando Jesus pede que resplandeça a nossa luz, o significado não é crescer no mundo material, não. Ele inicia crescendo no mundo espiritual, mas não podemos excluir a cultura material, porque a partir do momento em que nos apropriamos do conhecimento, ele se transforma em sabedoria, e aí nós começamos a construir coisas positivas, fazer boas obras. E à medida que nós vamos realizando estas obras, é claro o que significa, então, ser e melhor servir. Isso é que é ser um aprendiz de Jesus. Normalmente a gente acha que só saindo fazendo a caridade, distribuindo uma cesta básica, R$ 10 aqui, os R$ 5 ali, estamos demonstrando a nossa grandeza espiritual, mas não. Para demonstrarmos grandeza espiritual, temos que primeiro ter conhecimento. E o conhecimento, ele está à nossa disposição, só que é nós que devemos colocá-lo primeiro na nossa inteligência e depois no nosso coração. Porque à medida que nós vamos compreendendo as leis que regem o universo, que Allan Kardec as colocou na terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, lei de adoração, lei do trabalho, lei de conservação, lei de destruição, a própria lei da reprodução, a lei de igualdade, lei do progresso, lei de justiça, amor e caridade. Tudo isso se encontra na terceira parte do Livro dos Espíritos, e nós precisamos compreender. À medida que a gente vai avançando em conhecimento, vamos avançando também em sabedoria, e aí nós conseguimos compreender por que Jesus só pediu 2 coisas enquanto esteve no mundo. Pediu que amássemos a Deus e que amássemos o nosso próximo. Então,
A partir desse conhecimento, nós conseguimos aumentar a nossa capacidade de amar, também significa capacidade de servir e auxiliar os outros. Então, como diz Jesus, que resplandeça a nossa luz através das boas obras. Pois é, o mundo está tão carente de boas obras, não está? E nós podemos agir no bem em todas as circunstâncias. Aqui, estendendo uma mão para alguém que está necessitando, ali é uma palavra de consolo, para outro uma palavra de esclarecimento. Às vezes é necessário um pouco de afabilidade para com os nossos irmãos, muita compreensão, deixar de lado a intolerância. Então, tudo isso é a chave que nós usamos para aumentar a nossa capacidade de compreender as leis divinas e depois vamos colocá-las em prática. E à medida que nós vamos realizando boas obras, nós vamos aí resplandecendo e nos transformando em exemplo para as pessoas. É importante a gente lembrar que isso tudo é um processo que não se realiza do dia para a noite, não. A nossa capacidade de trabalho, a nossa abnegação, a nossa tolerância, a nossa piedade, tudo isso são conquistas que leva tempo para a gente fazer. Por isso que Jesus nos traçou o programa da redenção, pedindo que amássemos. Então, vamos aproveitar este mês de dezembro, em que nós lembramos aí o nascimento de Jesus, para refletir a respeito da sua passagem pelo planeta. Refletir um pouco mais também a respeito de como ele agiu, porque ele serve de exemplo para todos nós. É importante a gente lembrar, acho que é na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta quem pode ser um melhor exemplo para nós. E a resposta dos Espíritos é ver de Jesus, ou seja, Jesus é o melhor exemplo que tem para nós seguirmos. É difícil, mas é um processo. Se você já está comigo aqui na reflexão matinal, é importante lembrar que você já acordou para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Não está mais tão preocupado com o material. Não. Tem também uma visão de que a vida não acaba com a morte. E que voltamos para a pátria espiritual com a bagagem das coisas boas, das coisas positivas que produzimos aqui na Terra. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus. Até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá.